sempre muito... As pessoas falavam assim, ai, Bia, você tá sempre... você prefere ficar sozinho? Foi pior que eu prefiro. E eu era interpretada como se isso fosse assim, como se eu estava excluindo as pessoas, não estava excluindo ninguém. Eu estava me escolhendo naquele momento, sem menor egoísmo. E levou muito tempo para eu poder conversar as coisas que eu gostava de ler com pessoas. E aí eu me senti um pouco desenturmada nesse sentido. Mas também não fazia o que a maioria fazia. Eu falava assim, não vale a pena pagar esse preço. Deixa como tá. Se eu puder um dia falar dessa maneira, falarei. Se não, também estou alimentando a minha mente. Você passou por algum momento assim dessa... não solidão, mas porque para mim era solitude mesmo. Porque eu me lembro que era muito confortável. Tanto que às vezes eu tomava banho e falava mentalmente, eu tinha um diálogo com várias pessoas que eu lia. Entendeu? Então, o Machado de Assis, o Profeta também foi um livro que me marcou muito, alguns filósofos, alguns cientistas, como se aquele diálogo existisse no mundo, não aqui, entendeu? No mundo das ideias. No mundo das ideias, exatamente. Teve uma vez que alguém falou, isso é delírio. Eu falei, não é não, porque eu sei que não é real, eu não acredito. Eu questiono isso, mas me faz bem ter esse suposto diálogo. Aconteceu algo desse tipo com você? Na verdade, muitas pessoas que eu conheci ao longo desses anos como professora de filosofia, quando têm esse interesse pela filosofia, passam por uma experiência muito semelhante. Ficam um pouco deslocadas no mundo. Também senti essa mesma experiência, mas eu tinha a impressão de que havia pessoas parecidas comigo em algum lugar, eu só tinha que encontrar. Então eu saía meio que procurando onde é que estão as pessoas que são parecidas comigo. E uma necessidade muito grande de encontrar um sentido para as coisas que eu estava fazendo. É como se a vida, ninguém me explicasse o que significava aquilo. O que nós estamos fazendo aqui? É como se a gente estivesse numa mesa e alguém distribui as cartas e a gente começa a jogar, mas ninguém diz quais são as regras do jogo. Quem está ganhando o quê? Quem está perdendo o quê? E por quê? Né? Exato. Eu recordo uma vez uma experiência que para mim foi muito marcante, que eu guardo na memória como uma prova de que eu já tinha uma inclinação filosófica. Eu tinha meus 12 para 13 anos. Estava assistindo Sessão da Tarde com a minha mãe sentada no sofá. E aqueles filmes americanos que mostram aqueles indígenas norte-americanos. Sim, né? Do Velho Oeste. Isso, Velho Oeste em geral. Mesmo. E aí havia uma tribo de índios que eles estavam fazendo uma dança em torno de uma fogueira, uma dança de invocação da chuva. Que aí eles faziam uns movimentos repetitivos, aqueles índios americanos, com todos aqueles paramentos, faziam um movimento repetitivo, baixavam, batiam o tacape no chão, levantavam, giravam, faziam um certo som, voltavam a fazer tudo de novo, circular. Aí, de repente, eu parei, olhei para minha mãe e falei, minha vida é igualzinha desses índios. Ela me olhou assim... Como assim? Explica. Como assim? Eu falei, mãe, eu acordo de manhã, tomo café da manhã, vou pro colégio, volto pro colégio, faço TV de casa, vejo televisão, durmo, acordo de manhã, vou pro colégio, volto pro colégio. Tudo? Exatamente a mesma coisa, só tem uma diferença. Eles sabem por que eles estão fazendo isso, eles estão chamando a chuva. Eu estou chamando o quê? Eu estou invocando o quê? Né? O que eu estou invocando com isso? E ela me olhou e isso, claro, me rendeu uma visita a um psicólogo, porque minha filha acha que é índio. Foi bom, né? Foi bom, mas foi uma experiência muito marcante. Você deu sorte ao psicólogo. A minha mãe levou um psiquiatra que fez na época o eletroencefalograma e disse que eu tinha disritmia, que hoje não significa nada, entendeu? Pois é, essa experiência para mim foi muito marcante porque mostra o que eu já estava procurando nessa época, com 12 anos. Então, ninguém me fez filósofo. Aliás, eu acho estranho uma pessoa achar que alguém fez você filósofo. Isso é uma necessidade que, quando desperta, não tem como ser mudada. Ainda que eu não encontrasse uma escola convencional de filosofia nunca, eu seria filósofo. Eu acho que uma escola pode formar um bacharel em filosofia ou um licenciado, mas não um filósofo. Exatamente. Não sei se a própria pessoa não se torna um filósofo, não sei como alguém faria isso. Tem uma passagem de Sócrates que eu gosto muito, um anedotário sobre a vida de Sócrates que eu gosto muito de contar, e se diz que um dia os discípulos dele falaram: Sócrates, você é tão bom nisso que você faz, por que você não pega os políticos de Atenas, era a época dos 30 tiranos,
não dá aula de filosofia para eles até eles se transformarem em filósofos. E aí ele falou, minha mãe, Fenarete, era uma parteira. E era uma excelente parteira. Só que tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. É exatamente essa ideia. Se a pessoa está grávida, alguém pode ajudar no parto. Mas se não está, Não tem como fazer não um há parto. como fazer. Esse teste positivo de gravidez é uma conquista individual, não há como fazer E isso. uma escolha, na maioria das vezes. Se Uma pudesse, necessidade uma que gerou um necessidade. despertar em algum momento.